condenado ao paredão por Fidel, mas conseguiu escapar da pena. Ele não era nem comunista, era ditador. Ele não era nem comunista, era ditador. Queria governar a pátria à base de terror, ele diz. A base do terror. Iris, que veio de Cuba ainda pequena com a mãe, estava otimista. Acredito que é o começo do fim do comunismo em Cuba e que Cuba possa ser livre de novo. E que Cuba possa ser outra vez livre. Muitos cubanos exilados votaram em Donald Trump na última eleição, porque rejeitam a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, costurada pelo presidente Barack Obama. De repente, os gritos contra Fidel viraram de apoio a Trump. Miriam diz que é hora de mudar Cuba. Precisamos de liberdade, direitos humanos, liberdade de expressão. We need freedom of expression. Fidel é passado, mas o grito de alívio com o fim de uma era também esconde uma angústia, a da incerteza sobre o futuro de Cuba. Por lo menos vai haver algo melhor. Verônica diz que espera algo melhor, mas são muitas dúvidas, ninguém sabe o que vai acontecer. No momento, algo histórico, Shery, a matriarca cubana, posou com a família que construiu nos Estados Unidos. Ela veio para cá em 1960, depois que a empresa em que o pai trabalhava saiu de Cuba. Estamos muito felizes. Estou feliz por ter tido a oportunidade de ver o dia de hoje, ela diz, mas guarda um tanto de desconfiança. You never know. Nunca sabemos como vai ser. Lembra quando o comunismo acabou na Europa? Em Cuba, nada mudou. Agora espero o melhor. É o que espera Ivone, de 7 anos, juntar outra geração da família. Minha abuela está em Cuba. Minha avó está em Cuba, ela diz. Quero que ela venha aqui. Eu gosto de Cuba. Eu da Cuba. Líderes da América Latina e dos Estados Unidos também reagiram à morte de Fidel Castro. O presidente eleito dos Estados Unidos chamou Fidel Castro de ditador brutal que oprimiu seu povo por quase 6 décadas. Donald Trump disse esperar que a morte de Fidel marque o início do fim dos horrores e prometeu que seu governo fará de tudo para garantir que o povo cubano caminhe para a prosperidade e a liberdade. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos estenderam a mão da amizade para o povo cubano e afirmou ainda que a história vai julgar o impacto da figura singular de Fidel nas pessoas e no mundo ao redor dele. E lembrou que durante o seu governo, os dois países trabalharam juntos para deixar para trás desentendimentos políticos profundos. Durante a campanha presidencial, Donald Trump deixou claro que iria reverter a aproximação, um processo de 3 anos, que é visto como uma das vitórias do governo Obama. 20 de março de 2016, com a mulher e as filhas, Barack Obama é o primeiro presidente americano a visitar Cuba desde 1928. A visita histórica culminou com um longo processo de reaproximação iniciado pelo Papa Francisco em 2013. Em dezembro de 2014, depois de 1 ano e meio de negociações secretas, Obama e o presidente cubano, Raul Castro, anunciaram simultaneamente na TV a retomada de relações. 50 anos de isolamento não funcionaram, disse Obama. Chegou a hora de uma nova abordagem. Obama liberou a importação de produtos cubanos, como charutos e rum. Facilitou a viagem de americanos a Cuba e a remessa de dinheiro para cubanos. Mas não convenceu o Congresso a suspender o embargo imposto em 1960, que proíbe o turismo e o comércio em larga escala com a ilha. Em Havana, o anfitrião de Obama foi o presidente Raul Castro. Fidel, que apesar de doente, era visitado por todos os líderes que passavam por Cuba, não recebeu Obama. E ainda fez duras críticas ao presidente americano, que chamou de imperialista. Hoje de manhã, depois da notícia da morte de Fidel, os primeiros a reagir foram os aliados de Cuba na América Latina. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que nunca haverá um homem e um camarada como Fidel. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu que Fidel parte para a imortalidade dos que lutam toda a vida. Para o presidente do Equador, Rafael Correa, foi-se um grande. Morreu Fidel. Eterno comandante Fidel Castro Ruz. Houve reações também do presidente do México, Enrique Peña Nieto, que chamou Fidel de referência emblemática do século XX. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que Fidel será lembrado pela liderança na Revolução Cubana e pelos avanços nas áreas de educação e saúde, e que espera que o país siga com as reformas em busca de mais prosperidade e direitos humanos.
A Anistia Internacional disse que o legado de Fidel na área de direitos humanos tem duas faces. Os avanços promovidos por Fidel e que deram ao povo cubano maior acesso aos serviços públicos são confrontados por uma repressão sistemática das liberdades individuais. Em Havana, a blogueira dissidente Ioane Sanchez escreveu sobre Fidel. Seu legado, um país em ruína, uma nação onde os jovens não querem viver. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. A primeira manifestação foi do presidente Michel Temer. Não teve nota oficial. Ele fez um breve comentário pela assessoria de imprensa. Michel Temer disse que Fidel Castro foi um líder de convicções que marcou a segunda metade do século XX com a defesa firme das ideias em que acreditava. O presidente ainda está decidindo se alguma autoridade brasileira vai a Cuba para as cerimônias de despedida. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que apesar de suas convicções e ideologias políticas, Fidel foi um homem que marcou a história mundial. Para o PT, Fidel Castro foi um amigo do partido e um símbolo no mundo. Dedicou toda a sua história a buscar uma transformação, não só no seu país, Cuba, mas em nível mundial também, transformar uma pequena ilha com profunda desigualdade em um país que hoje é um exemplo de que é possível criar as condições de dignidade para a vida do povo. Para o PSDB, Fidel deixa uma herança contraditória. Ele foi um líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária, mas a dura realidade que ele deixa é essa, de um país que despreza as liberdades e a democracia, desrespeita os direitos humanos e vê grande parte da sua população vivendo na pobreza. A última vez que Fidel Castro esteve em Brasília foi há 13 anos, na primeira posse de Lula. O ex-presidente Lula disse numa rede social que morreu o maior de todos os latino-americanos. A ex-presidente Dilma Rousseff disse na sua página na internet que Fidel acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa. O ex-presidente José Sarney declarou que teve com Fidel uma relação cordial e amiga. Para o ex-presidente Fernando Henrique, a morte de Fidel marca o fim de um ciclo. Cuba hoje é um símbolo, de alguma maneira, de uma época que acabou, que passou, né? Então ela vai ter que se readaptar ao mundo atual. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que Fidel Castro foi uma das lideranças políticas mais emblemáticas do século XX. Ele foi muito impactante, era um herói. É raro você ter a percepção de que está convivendo no mesmo tempo de um herói. Mas ele era isso, anos 60 e 70 era assim. De uma ou de outra maneira, todo mundo era influenciado. A seguir, a história das relações entre Brasil e Cuba. E a trajetória de um dos líderes mais polêmicos dos tempos modernos. Fidel Castro esteve no Brasil 8 vezes, a primeira meses depois de tomar o poder, em 1959, recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Inimigo declarado do regime militar implantado em 1964, ficou mais de 30 anos sem voltar ao país. Cuba deu apoio à oposição e, inclusive, aos militantes da luta armada no Brasil. Cuba foi o destino de muitos deles. Cuba ajudou a moldar a esquerda brasileira, para o bem e também para o mal. As relações diplomáticas só foram retomadas em 1986, com a redemocratização brasileira. Em 1990, Fidel esteve na posse de Fernando Collor. 2 anos depois, participou da Conferência sobre Meio Ambiente no Rio. A viagem seguinte foi para a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, e às vésperas da reeleição dele, em 98, quando se encontrou também com Lula, que disputava aquela eleição e com quem sempre teve uma relação muito próxima. No governo Fernando Henrique, o Brasil fechou parcerias e intercâmbios com Cuba. Em 2003, finalmente, Fidel pôde comparecer à posse do seu principal aliado, Lula.
Em 2006, pouco antes de completar 80 anos e também de deixar o poder em Cuba, Fidel Castro fez sua última viagem internacional. Esteve em Córdoba, na Argentina. Convidado para uma cúpula de presidentes do Mercosul, ele, como sempre, atraiu muita atenção. Bateu boca com jornalistas que contestavam o governo dele. Já fragilizado fisicamente, teve que ser amparado por seguranças num empurra-empurra durante o evento. Fidel reuniu multidões para ouvir seus longos discursos, sempre acompanhado de Hugo Chávez, que ele chegou a declarar seu sucessor na América Latina. Chávez acabou morrendo antes dele, em 2013. A afinidade ideológica e as boas relações com os governos do PT resultaram, por um lado, em falta de apoio do Brasil aos dissidentes cubanos e, por outro, na participação de 11 mil profissionais daquele país no programa Mais Médicos, além de investimentos pesados. O porto de Mariel, construído pela Odebrecht, teve financiamentos do BNDES equivalentes a 2 bilhões de reais. Hoje, sob investigação do Ministério Público Federal e do Ministério da Transparência. Esta professora de Relações Internacionais vê um processo de mudança nas relações entre o Brasil e Cuba. Não acho que vai ser de ruptura. Acho que o governo Temer, que já deu sinais de que vai manter mais ou menos o que foi o governo Fernando Henrique, manter a aproximação econômica, mas manter um distanciamento político com relação aos pleitos cubanos. E questionar principalmente a abertura política, exigir que Cuba faça mais nas áreas de defesa de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de abertura política para a oposição, e com isso o Brasil pode investir mais e ter mais também comércio com Cuba. Fidel Castro teve uma trajetória que marcou a segunda metade do século XX. Quase 3/4 da população cubana só conheceram um governante na vida. Fidel Castro Ruz nasceu em 1926. Aos 13 anos, já demonstrava disposição rebelde. Liderou uma greve de lavradores no canavial do pai, um latifundiário. Dizia-se chocado com o contraste entre a vida confortável que tinha e a miséria da população. Formou-se em Direito na Universidade de Havana e se lançou candidato a deputado nas eleições de 1952. O partido dele liderava as pesquisas, mas a votação foi cancelada quando o general Fulgêncio Batista deu um golpe militar e assumiu o poder. Fidel Castro passou a defender a luta armada. Em 26 de junho de 53, ele e o irmão Raul comandaram um ataque